colete de passageiros para cerca de 6 milhões de passageiros. A maior parte deles turistas que vêm para a cidade do Porto, vêm para o Escárnego de Vinho do Porto e Vila Nova de Gaia, vêm para o Rio Douro. Temos um Porto de Leixões, que é um dos melhores portos de mar que é possível conceber. Aliás, hoje há grandes embaixadas de gente que vem tentar perceber como é que funciona o Porto de Leixões, porque é um porto que tem uma infraestrutura de acolhimento das mercadorias como não há paralelo em mais nenhum porto no mundo. Temos o maior porto de pesca, temos 38% das exportações que se fazem a nível nacional saem daqui, da região norte, da região do Porto, é a zona mais exportadora do país. Então, o diabo é com todas estas condições, é que temos que acrescer a melhor universidade do país e uma das melhores universidades do mundo, está quase a ser a das 400 melhores universidades do mundo, a Universidade do Porto. Porque é que estamos nesta posição? Porque é que é no Porto? Porque é que é no Norte? E há no Norte da República mais desemprego, mais deterioro do rendimento social dessa sociedade. E há 3 razões fundamentais, na minha opinião, sequer. Uma delas tem a ver com a qualificação de nossos recursos. Portugal tem um problema gravíssimo de qualificação de nossos recursos humanos e essa falta de qualificação dos recursos humanos ainda se acentua mais aqui na região norte. Porque se nós falarmos que é muito baixo o índice de escolaridade no país, então aqui no Porto esse índice é ainda mais baixo. Essa é a primeira razão. A segunda razão tem a ver com o facto das grandes infraestruturas económicas, as grandes sedes das grandes empresas, se terem deslocado para Lisboa a partir do momento em que houve a integração na Comunidade Económica Europeia. Os bancos desapareceram todos aqui. Todas as grandes empresas, com exceção da SONAI e mais meia dúzia de empresas, estão sediadas em Lisboa. Mesmo pasmos a Unicef, cuja instalação é praticamente em Matosinhos, eu não sei, mas acho que a maior parte da vida do Presidente do Conselho de Administração é feita em Lisboa. Esta é a segunda razão. Faltam estruturas que animem centros de decisão aqui no Porto e estruturas que fixem emprego aqui na região. Dou-vos o exemplo do Porto de Leixões. Não digo que o Porto de Leixões for fundido, como eles querem fundir, e a palavra fundir aqui pode ir rapidamente, porque para um macaco um bocadinho mais absoluto, o que acontecerá é que, quando precisarem de fazer investimentos no Porto de Leixões, como por exemplo agora estão a pensar, fazer uma renovação profunda do Porto com a construção de uma nova zona de portanto, a parcagem de contentores, os arquitetos que eles vão escolher, deixam os seus arquitetos aqui da região, façam os seus arquitetos lá abaixo. A secretária do Conselho de Administração, o motorista que trabalha em tudo, o universo de emprego e de empregabilidade que existe à volta de estruturas como estas, são o universo de empregabilidade que vão acontecer em Lisboa. E nem nos digam que a sede ficará aqui, porque passará a ser uma sede do IAPMEI, que era cá no Porto, até que o governo do Partido Socialista nomeou o Dr. Basílio Horta, que nos disse a mim, peço desculpa, nos disse a nós, não, estejamos cansados, porque nós vamos apenas, portanto, eu sou de Lisboa, mas nós vamos ficar aqui no Norte, nunca mais cá apareceu, nunca mais ouvi falar da presença do Dr. Basílio Horta, por muito competente que ele fosse, e foi naquilo que estava a fazer, e até conseguiu alguns grandes investimentos para a região, mas o que é certo é que toda a estrutura do ESEP foi, e portanto com isso foi os colaboradores do ESEP, os advogados do ESEP, os engenheiros do ESEP, toda a gente de todo o universo, gente que podia trabalhar à volta do ESEP, que podia ser gente aqui do Norte, passou a ser gente de Lisboa. Esta é a segunda razão. Mas há uma terceira razão que tem a ver connosco. Uma terceira razão que tem a ver com o nosso ativismo e com a forma como nós competimos entre nós, sem percebermos que, paulatinamente, fomos fazendo uma coisa maravilhosa que é a cidade metropolitana. Hoje a competição já não se faz entre Matosinhos e o Porto, nem entre Porto e Vila Nova de Gaia, nem entre o Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos e Gondomar. Não, esta é a mesma cidade. É chamada cidade metropolitana, mas é que falta uma coisa decisiva, que é uma estrutura que agrega as vontades políticas e que faça com que haja políticas efetivamente comuns. Há muitas coisas que fazem as câmaras municipais que não lhe competem, porque não têm escala para resolver esses problemas. Os transportes, o tratamento dos resíduos sólidos em alta, o abastecimento de água em alta, o saneamento em alta, mesmo as questões do urbanismo.
A questão do investimento na área dos equipamentos esportivos, culturais, etc., deveria haver uma estratégia que pensasse acima das quebras, porque senão tendemos a repetir tudo, uma quebra, outra quebra, e acabamos por fazer coisas que não têm efeitos escala. Ora, esta estrutura é essencial, não só para agregar a vontades das autarquias individualmente consideradas, mas também para ir buscar ao Estado algumas competências que fazem falta à dinamização da região, nomeadamente competências de caráter económico, uma política para o turismo, que é essencial hoje, uma vez que o turismo é uma das grandes setores, e em crescendo, e em muito crescendo aqui na região, faz falta essa estrutura. Ora, aqui está uma primeira divergência que eu tenho relativamente ao meu camarada Sérgio. É que, embora nos sejamos regionalistas, sou profundamente regionalista, eu não acredito que seja possível meter a regionalização na agenda política nos próximos 10 anos. E se for possível pôr a regionalização na agenda política nos próximos 10 anos, e fôssemos chamados a um referendo, tenho certeza absoluta que a população iria rejeitar a regionalização. Porquê? Porque, hoje por hoje, bastava esta expressão mais taxa para o político, foi aquilo que já votou a regionalização da primeira vez, para que o povo apoiasse em massa a dizer nem pensar. Aliás, é impossível hoje pensar na regionalização quando temos um presidente de um governo regional que tem um péssimo exemplo a dar em matéria de que pode ser a autonomia de decisão, porque criar. Quando a gente for confrontado com aquilo que faz o Dr. Alberto Jardim, se calhar iremos ser confrontados pelos próprios membros do partido dele, que viriam a tirar com o Dr. Alberto João Macar, embora a ele nada lhe faça, porque, meus caros, eu sou Presidente da Câmara, e posso me enganar nas contas, posso até ter problemas financeiros, mas eu admiti publicamente que enganei as contas do Estado é muito tempo para eu ser preso. E como é que é possível o Presidente do Governo Regional assumir publicamente que mentiu ao apresentar as contas ao Estado, de propósito, para enganar os gajos, que é assim que ele fala, e continuar a exercer funções do Ministério que eu, francamente, não consigo alcançar, não consigo atingir, mas sei que esse mau exemplo seria definitivo para a regionalização. Só que nós não podemos ficar à espera. Se a regionalização não vem, nós não podemos entregar aos pontos. Nós precisamos de mais autonomia. E, sobretudo, precisamos de maior concentração estratégica entre todas as cidades daqui da área metropolitana do Porto. E a grande graça que nos aconteceu é que, numa altura em que mais precisávamos de quem soubesse coordenar e liderar a área metropolitana do Porto, calharam-nos dois homens do PSD que são uma verdadeira desgraça. Um é aquilo que eu chamei de contabilista mal disposto, incapaz de um golpe de asa, incapaz de um golpe de imaginação, incapaz de qualquer voo, e que é o Presidente da Câmara do Porto, que nunca conseguiu liderar os outros autarcas. Eu próprio, quando fui Presidente da Gestão Metropolitana, tentei que ele assumisse um conjunto de projetos comuns que fossem comuns para a região, mas nada. Até dei um exemplo ao Dr. Ribeiro. Ao Dr. Ribeiro, vamos assumir aqui, na Junta Metropolitana, a reestruturação de Campanhã. Conhecem Campanhã? Campanhã, para o interior da cidade de Porto, está bem. Porque a cidade de Porto acede diretamente pelo interior da cidade à parte mais nova da estação de Campanhã. Mas hoje por hoje, toda a região que se serve de Campanhã vem pelas traseiras, vem pela zona de trás. E é uma vergonha a forma como somos recebidos todos ali na estação da Campanhã. Eu disse ao Dr. Ribeiro, ergue a Campanhã como um símbolo daquilo que é a cooperação entre todos os municípios para fazer aqui uma estação que seja orgulho, a estação que seja orgulho da região norte, porque afinal é a principal estação de comboio aqui da região. Pois não. Anos e anos e anos e anos a fio em que ela continua a parar. O outro cavalheiro é um cavalheiro que, para além de ter posto em causa as finanças da sua autarquia, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, vive na frustração de ter sido Presidente do PSD, ter abandonado e agora não ter possibilidade de chegar a Primeiro-Ministro, e com esta agravante que quer vir estragar o Porto, depois de tentar desorientar por completo as finanças em Gaia, e, o que é mais, nunca se sentou na Junta Metropolitana para tentar fazer política metropolitana. Como é que é possível a região conseguir confiar num cavalheiro que nunca deu um contributo ao longo destes anos do Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia para aquilo que são os problemas da região? Nunca se saiu connosco. E, portanto, nós precisamos desta estrutura, mas de uma estrutura que seja diferente daquela que é. Neste momento o Governo está, ou fez um processo de negociação com a Junta Metropolitana para discutir novas competências para a Junta Metropolitana. Ora, eu acho que o Partido Socialista tem que aproveitar este balanço para, dando aso a esta mudança, conseguir que a Junta Metropolitana no futuro seja diferente. E não seja presidida por um Presidente da Câmara.
porque vamos ser francos, se a Junta Metropolitana tiver mais competências que aquelas que tem hoje, os presidentes da Câmara não terão tempo para serem presidentes da Câmara simultaneamente presidentes da Junta Metropolitana. É essa a minha opinião. E precisamos de alguém que, acima das câmaras, faça esta estratégia, que é uma estratégia essencial. E este é um combate que eu vou travar, a alteração profunda da Junta Metropolitana, porque é como um pão para a boca para esta cidade metropolitana, que é o Porto e os municípios da sua envolvência. Reparem uma coisa, e digo aqui à vontade, com a mesma vontade que um dia em Matosinhos me perguntaram qual era a grande prioridade para o metro, eu disse era Gondomar. Porque já todos os municípios tinham, faltava dar um sinal aos milhares de pessoas que viviam em Gondomar e que ainda não tinham um metro de metro, se me permitem a expressão. Foi um escândalo em Matosinhos, o Presidente da Câmara de Matosinhos, defender que a primeira prioridade, a partir do que já estava feito, era o Gondomar. Mas o que é certo é que eu tinha razão. Porque nós temos que ter solidariedade metropolitana da mesma forma que já há muito tempo devemos ter definido que a grande prioridade de toda esta área metropolitana era o setor do Porto. Eu sou Presidente da Câmara de Matosinhos, mas Matosinhos, se quiser ter futuro enquanto cidade com qualidade de vida, particularmente nesta área do turismo, mas também noutras áreas, na área da cultura, na área da investigação, na área daquilo que é mais moderno, tem que contar com a cidade de Porto, que é o meu vizinho, do lado e a cidade mais importante desta região, com uma cidade completamente renovada, completamente achada, onde voltem a habitar pessoas e não acontece este desastre fabuloso que é, durante 3 décadas consecutivas, ver sair gente do Porto para todo lado, para onde? Para sítios minerais, foram sendo explorados, com um custo profundo por parte de todos os cidadãos, e sítios que deviam estar lá quietinhos e continuar a produzir milho, são hoje as casas que estão a esvaziar do centro do Porto. E nós estamos a construir 2 cicatrizes. A cicatriz antiga, que é a vossa, onde o Porto sofre por ter casas vazias sem gente a habitar, e está lá tudo, está lá o saneamento, a eletricidade, os telefones, o gás. E nós estamos, entretanto, a fazer outras cicatrizes, que são as cicatrizes modernas, porque estamos a fabricar com as urbanizações a meio, com a estrada que só serve metade da população potencial, com o abastecimento de água que só serve metade. E tudo isto se paga. Porque quando a gente serve apenas metade da população que podia servir no abastecimento de água, no saneamento, nos lixos, etc., a coisa fica em dobro, fica muito mais caro. E, portanto, a emergência é termos, de facto, uma estrutura que tenha uma política que, acima das câmaras, possa determinar quais são as prioridades da região, porque não se equivocam. Este discurso que eu estou aqui a fazer não é um discurso que o Presidente da Câmara possa fazer dos seus municípios, porque, vamos lá, cada um quer tratar do seu quintal, cada um quer defender o seu pedaço. É por isso que tem que haver alguém acima que possa dizer, sim senhora, o futuro é este, a estratégia é esta. Porque senão, o que acontece é que quando começamos a discutir, por exemplo, política de turismo, toda a gente vai querer ter lá um investimentozinho, embora não haja coerência nenhuma, porque toda a gente sabe, quando a gente vai visitar algum país no mundo, nós gostamos de viver em concentrado e de ver em concentrado as cidades, e portanto o turismo tem que ser muito aqui, Gaia, Porto, a restauração de Matosinhos, mas, sinceramente, a estratégia não pode ir muito mais do que isso, só apenas investirmos em tudo, vamos acabar por não investir em nada. E esta é a primeira divergência que eu tenho com o José Luís. Porquê? Porque o José Luís não conhece esta realidade. O José Luís criticou, por exemplo, aquela questão do metro do Porto e do facto de, na altura do governo do José Sócrates, nós temos coordenado a entrega da responsabilidade da gestão do metro ao governo. Eu vou dizer que não estou nada arrependido. Por uma razão muito simples, eu estava envergonhado da forma como nós discutimos as questões do interior do metro do Porto. Era uma vergonha aquelas reuniões e aquelas discussões em que cada Presidente da Câmara queria levar um bocado de linha para a sua terra, mesmo que fosse para saber minerais, mesmo que fosse para saber coisa nenhuma. E foi por causa da produção que nós fizemos que se fez o prolongamento da Gondomar e que se fez o prolongamento da Vila Nova de Gaia, que acabou por servir essas 2 populações que estavam tão necessitadas. Porquê? Porque ele não tem essa sensibilidade, ele não percebe que a Junta Metropolitana, tal como existe hoje, não funciona bem. Não funciona, nunca funcionará bem. Aliás, é conhecido por todos os presidentes de Câmara que a Junta Metropolitana nunca funcionou, exceto no momento em que o Eduardo Cabrita quis alterar o modelo de funcionamento da Junta Metropolitana, nessa altura eram todos contra o governo. Porquê? Porque a maioria da Junta Metropolitana era do PSD. Esta é a primeira razão pela qual eu sou candidato, é não estar à espera da regionalização, mas tentar tudo por tudo, em todas as setas, em todas as frentes, para ganharmos mais autonomia. E é uma cultura de desassossego, porque eu acho que o Presidente da Federação tem a obrigação de incomodar
quem faz hoje a Associação Empresarial de Portugal, a Universidade do Porto, as federações do Minho, de Braga, de Viana. Nós temos que constituir aqui um caminho para o norte e esse caminho tem que se fazer em conjunto. Quando eu digo que a minha noção é Porto liderante, não significa que seja o Porto a mandar. Não, é o Porto a ter inteligência para chamar os outros. É o Porto a ter inteligência para constituir equipa. É o Porto a ter a capacidade de ser a mexer-se, mas de tal forma que os outros caem em confiança que este é para ser um coletivo e não para ser uma imposição que troca o terreno para a claro. Essa é a primeira razão. Mas há uma segunda razão para a qual eu sou candidato. Eu acho que o Partido Socialista não tem futuro, nem conseguirá conquistar a confiança de novos portugueses, se não afirmar o profundo apoio na obra do governo anterior. Meus caros camaradas, pensem, se nós tivéssemos aqui esta reunião fosse destinada a discutir o que é que faz falta ao país para podermos ter capacidade para competir com o exterior, qual era a primeira coisa que nós dizemos? Que o que mais falta é qualificar os nossos recursos humanos, porque é essa a principal prioridade do país. Ora, a escola foi aquilo que tratou o governo anterior. E tratou de uma forma que os resultados estavam a aparecer, porque não só estamos a reformar os centros escolares, como fizemos a escola a tempo inteiro, como reintroduzimos o ensino profissional em grande escala para que os alunos se ficassem dentro da escola e não a abandonassem precocemente, mas pudessem já ter um entendimento profissional no interior da escola. E o que é certo é que os resultados estavam à vista. Melhor década de educação de sempre. Basta dizer-vos que o abandono e o sucesso escolar desceu de 43% para 20%, que é uma coisa notável neste curto espaço de tempo em que esteve lá o engenheiro José Sócrates. Pode dizer, ainda não estamos na média internacional, com certeza, mas teria um salto de gigante relativamente à aproximação dos 13% da média da União Europeia. Se isto não são resultados, não sei o que são resultados. E, portanto, temos de ter orgulho nessa política. Como temos de ter orgulho no segundo problema que eu vos vou falar, se perguntarmos bem e pensarmos um bocadinho qual é a grande dependência de Portugal ao seu exterior, é sobretudo uma dependência energética. É a fatura que pagamos todos os meses, todos os dias, de combustíveis fósseis. Ora, o que é que estava a fazer o governo anterior? Estava a apostar em energias alternativas, primeiro que são ambientalmente muito melhores do que a utilização de combustíveis fósseis, e estava a fazê-lo de tal maneira que num espaço de 5 anos passamos de 20% consumo energético produzido através de energias alternativas para 50%. É um número fabuloso. É um número fantástico. Que eu não percebo porque é que o país não carinha, não vê, não diz. Bestial, conseguimos isto. E não estão em funcionamento nem metade dos investimentos que, entretanto, foram decididos na altura pelo nosso governo e que estão em curso, apesar de todas as trampolinices deste governo, continuam em curso, nomeadamente a barragem do Tua, e alguém que deu trabalho, mas continuam em curso para poder produzir eletricidade que vai substituir alguma eletricidade que é produzida através de combustíveis fósseis. Não era isto que nós decidimos, se pudéssemos manter a política de investimento na introdução das energias alternativas, com certeza, porque é decisivo para que o país não continue a pagar a fatura que está a pagar todos os meses, todos os dias, de combustíveis fósseis. Mas qual seria a terceira medida que, se nós pudéssemos tomar, iríamos tomar para que o país pudesse enfrentar com alguma capacidade os problemas? Nós temos aqui um problema económico, porque mesmo os países onde, neste momento, há retoma a produção de trabalho e a criação de trabalho, postos de trabalho não está a ser assim grande coisa. E temos um problema dramático em que a nossa revolução industrial foi muito tardia e os outros países levam-nos o avanço tremendo naquilo que são a maior parte dos produtos que se produzem, que são características da segunda revolução industrial. Pois bem, só uma forma de fazer, que é criar novos produtos, alimentar a inovação, fazer com que as nossas universidades, os nossos institutos, as nossas empresas criar um clima para que eles possam fazer produção de coisas diferentes para que, em que a gente seja competitivo, porque são únicas, são nossas, somos nós que as fazemos, como a Via Verde que nós inventamos. Mas o que eu vos quero dizer, a notícia, é que Portugal, pela primeira vez na sua história, eu repito isto, tenho um sublinhado mesmo, faço muito grosso, pela primeira vez na sua história, estava a exportar mais produtos com maior valor acrescentado do que aqueles que estava a importar. Eu não sei por quanto tempo é que isto vai ser, o que é certo é que demonstramos, ao menos por um período curto de tempo, não estamos nada com nada sem um país de mão de obra barata. Não sei onde é que vai parar, porque ainda hoje vi uma piada num jornal fantástica, que era, melhor é, em matéria de mão de obra barata, voltarmos à escravatura, e depois quando é que a gente se liberta da escravatura, não se vê, logo se vê. Portanto, porque a escravatura, afinal, é mão de obra completamente de borla, e, portanto, mais barato que isso eu não concebo, a não ser que só, fora da escravatura, só uma que é mão de obra de guerra, porque os nazis, eu sei que tinham uma mão
mão de obra que até podia ser morta aos milhares, porque havia sempre mais uns prisioneiros para trazer. E, portanto, nós demonstramos que podemos ser um país que exporte mais valor acrescentado que aquele que importa. Um olhar para Leixões. Aquilo que eu conheço, o meu testemunho é este. Antigamente eu via descarregar no Porto de Leixões matéria-prima, ou melhor, carregar matéria-prima para exportar para fora a matéria-prima para produzir depois valor. Produtos que haviam de retornar, matéria-prima que havia de retornar só foram produtos que Portugal comprava. Mas é o contrário. Eu hoje vejo no cais de Porto de Leixões matéria-prima, mas para nós produzirmos materiais que vão ser exportados já com o valor acrescentado que a gente vai introduzir naquela matéria-prima. É uma diferença total e absoluta. Portugal liderou durante estes anos as políticas de inovação. Portugal liderou durante estes anos as políticas de novas tecnologias. Aquela invenção do computador marinheiro estava a fazer com que nossos clientes passassem por tudo aquilo que é o futuro do mundo, que é, digamos, o manejamento dos materiais informáticos. E tudo isso, todo esse clima, estava a produzir, está a produzir ainda hoje, que muitos dos nossos cientistas sejam galardoados com prémios internacionais, e acho que não há mês nenhum em que não apareça um novo produto que a gente está a produzir, ou uma nova invenção. Isto foi o clima que foi criado nos últimos anos. E é isto que nós temos que continuar a fazer, esta política de inovação. Não temos que ter orgulho, como o professor da vez, no governo anterior, claro. Mas não foi só esse nível. Eu quero dizer que em 2010 foi o ano em que Portugal mais aproximou os ricos dos pobres, isto é, que aquela diferença abissal continua ainda muito gritante aqui em Portugal, mais se importou, foi no tempo do José Sócrates. 2010 foi o ano em que mais diminuiu a diferença entre ricos e pobres. Para não falar do Serviço Nacional de Saúde, que era o 10º melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo, para não falar do equilíbrio da segurança social, não sei se agora se mantém ou se não mantém, porque o governo está a conduzir o país ao disparate com um aumento de impostos, com esta crise, haver cada vez menos riqueza para financiar o sistema de segurança social, o Serviço Nacional de Saúde, mas o que é certo é que na altura era o 10º Serviço Nacional de Saúde e tinha um equilíbrio da segurança social. E quem é que combateu os privilégios? Não foi o Partido Socialista, quem é que começou por acabar com as reformas dos titulares de cargos políticos? Quem é que conseguiu a despenalização voluntária da gravidez? Quem é que foi o partido que conseguiu meter na Assembleia da República uma equiparação de género, impondo que pelo menos um terço das pessoas pudessem ser mulheres? Foi também o Partido Socialista. Quem é que diminuiu metade dos organismos que existiam no Estado com o programa PRACE? Foi o Partido Socialista. Agora fala-se muito que é preciso reduzir o Estado, o Partido Socialista reduziu em 60 mil o número de funcionários públicos pela primeira vez na história do país. Cometeram-se erros, com certeza. Mas o que é certo é que o caminho traçado de estratégia era uma estratégia, e a única estratégia que pode conduzir o país à criação de riqueza, à criação de postos de trabalho, e é a única estratégia que é possível para que o país consiga criar com os outros países da União Europeia. Pois, eu acho que a Partido Socialista tem que ter orgulho nesta obra, e mesmo se quisermos falar em termos de pura economia, que é aquilo que as pessoas falam, da dívida, menos dívida, quando tocou à porta à desgraça da especulação financeira lançada pelas mesmas empresas que até ao dia anterior à falência da Merrill Lynch diziam que a Merrill Lynch era AAA, isto é, o investimento mais seguro do mundo, nós tivemos o déficit mais baixo da história da democracia portuguesa em 2008, antes da crise, e depois da crise, Portugal continuava a ter uma dívida perfeitamente na média da União Europeia e continuava a ter um déficit na média da União Europeia, e foi pela pura chantagem que aconteceu, pela traição que nos fizeram na negociação do PEC 4, nós tivemos que ver a Troika invadir estes domínios e a fazer aquilo que hoje está a fazer, porque afinal os outros países todos que vocês veem que estão em dificuldades, os ministros e os primeiros-ministros tentam resistir até ao fim à presença da Troika, porque sabem qual é a fatura que têm que pagar a seguir, e afinal parece que todos os países estão em dificuldade, a começar pelos Estados Unidos, que é uma dívida externa muito superior à dívida da União Europeia. O país mais endividado do mundo é os Estados Unidos. Aliás, acho que metade dos Estados Unidos já nem nos pertencem à China, que é o grande financiador dos Estados Unidos. Não percebo porque é que o Partido Socialista não tem orgulho na política que fez e, sobretudo, esta política inovadora que está a revolucionar o país. Em todas as áreas nós estávamos a transformar. Pois vocês lembram-se dos cursos de contexto, que eu até disse uma vez ao Pedro Silva Pereira, que era uma das coisas mais admiráveis que Portugal estava a fazer. Sabem porquê? Porque a tradição de Portugal é o cidadão, o Estado desconfiado do cidadão e vice-versa. O cidadão tenta fugir aos impostos, não confia no Estado, e o Estado tenta desconfiar do cidadão e obrigá-lo a não.
miríade de papéis que é para comprovar que o cidadão, afinal, é uma pessoa qualquer. Depois nós vamos a fazer o contrário, o especialista, estamos a produzir uma política de confiança nos cidadãos e uma política de confiança fechados, o Estado para com os cidadãos, com a empresa na hora, a casa na hora, anular não sei quantas escrituras, anular quantos papéis, são custos de contexto, porque quem quer investir, quem quer fazer o que quer que seja, sabe bem que um dos preços mais elevados que vai ter de pagar é naquilo que a gente chama de papelada, para fazer o que quer que seja, e era isso que o governo do Partido Socialista também estava a importar e importou de uma forma direta. Esta é a segunda razão porque eu quero ser candidato a fazer do Partido Socialista, é que eu acho que tenho a obrigação, os socialistas, por ter a obrigação, de conseguir e condicionar também um pouco o discurso do Partido Socialista para reafirmar a confiança naquilo que foi o passado do Partido Socialista. Mas há uma terceira razão pela qual eu sou candidato à reeleição. E essa terceira razão tem a ver com as eleições autárquicas. Meus caros camaradas, nunca, como desta vez, nós precisamos ganhar as eleições autárquicas. E porquê? Eu disse-vos que ao Norte o que falta é, sobretudo, uma estrutura que agrega a vontade dos norteiros, uma estrutura que agrega a vontade desta cidade metropolitana, uma estrutura que pense a política, a estratégia política, acima daquilo que são as câmaras municipais. E esta estrutura, aquela que está mais à mão, é a Junta Metropolitana. Ora, acontece que a Junta Metropolitana, eu não tenho garantias nenhumas que o Governo vá até ao fim no desafio que fez à Junta Metropolitana. E, portanto, a única forma que nós temos de ter a certeza que podemos ter essa estrutura e essa estratégia é se o Partido Socialista mandar na Junta Metropolitana. Desta vez, estas eleições autárquicas têm tudo a ver com as cidades, mas têm tudo a ver com a região. Nós precisamos ganhar as cidades da área metropolitana do Porto para poder ser o Partido Socialista, o partido maioritário na Junta Metropolitana, para podermos influenciar a Junta Metropolitana para que ela desempenhe o papel que eu acho que ela tem que ter. Ora, nós temos batalhas decisivas da ordem. A primeira das quais aqui no Porto, que é a sede, a capital daqui da região, e onde nós temos um belíssimo candidato. Eu quero dizer que eu estou entusiasmado com o candidato de Manuel Pizarro, porque Manuel Pizarro tem três características que me parecem essenciais para ser um bom presidente. Primeiro é um bom senso, que é aquilo que, quero-vos dizer, é o material mais importante que o Presidente da Câmara tem que ter. Quando olharem para o Presidente da Câmara, quando quiserem escolher alguém para o Presidente da Câmara, a primeira pergunta que tem que fazer não é se ele é muito inteligente, muito inteligente, não. Se ele tem bom senso. Porque bom senso é aquilo que é massa essencial que tem que ser feito no Presidente da Câmara. O segundo é que o Pizarro é alguém com criatividade, com um golpe de asa, com o sentido de voo, faz com que ele seja diferente das galinhas. Eu peço desculpa, eu acho que Pizarro, eu costumo dizer, há vários tipos de aves, mas algumas não voam. E não voam, não têm essa capacidade, não têm essa impulsão, não têm essa determinação, e o Manuel Pizarro, a cidade do Porto, precisa de um pouco à boca que alguém que puxe pela sua identidade. Eu vou dizer uma coisa, eu sou benfiquista, como toda a gente sabe, mas eu acho criminoso, por exemplo, o que o Rodrigo faz com as vitórias do Futebol Clube do Porto. Porque, que diabo, hoje por hoje, se vocês forem à China, ninguém conhece Portugal, mas conhece o Figo, conhece o Ronaldo. O futebol é hoje um embaixador tremendo de toda a gente, de todas as grandes cidades e de todas as grandes regiões. Agora, eu não estou a dizer que é preciso enfeudar a cidade ao Futebol Clube do Porto, nada disso, mas é preciso saber tirar partido do orgulho que mesmo aqueles que são de outros clubes, que têm num clube que é o embaixador da região. E que desgraça, que desperdício! Ouça, posso-vos dizer uma coisa, todas as grandes companhias, todas as grandes empresas, quando pensam em fazer publicidade, onde é que fazem publicidade? Junto ao desporto. Vejam lá quem é que financia o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal, são sempre as grandes marcas. Quem é que está ligado agora à Seleção Nacional? São sempre as grandes marcas. E que diabo! A cidade do Porto tem uma equipa que há longos anos tem vindo a ser campeão nacional, não sabe tirar partido para potenciar também a cidade e o orgulho do cidadão da cidade, mesmo daqueles que são de outros clubes a acreditar nisto. Porque, mesmo para o cidadão que não é do Porto, o facto de ser aqui a norte o campeão, fica sempre qualquer coisinha de satisfação por ser aqui da região. E volto à vontade, eu sou benfiquista, portanto não há sobre essa matéria nenhuma sugestão. Cala-se. É o único feito. E portanto, o que eu vos quero dizer é o seguinte: o Manuel Pizarro tem esta capacidade de aproveitar as oportunidades para levar o Porto para nós. Reparem uma coisa, o Porto tem hoje um terminal de cruzeiros ali em Matosinhos que nos habilita para aqui, para o interior do Porto, mais de não sei quantos passageiros. Chegam hoje mais tripulantes a Lisboa, passageiros nos últimos anos. Portanto, vocês podem ver o crescimento que aqui está a ter e ainda não saíram de lá.
Cruzeiros só entram, porque no dia em que o edifício estiver construído daqui a um ano e começarmos a ser nós o ponto de partida de cruzeiros, então a região ainda se vai animar mais, porque aquelas pessoas que vêm para os cruzeiros estão cá 2 dias, nos hotéis, nos restaurantes, nas coisas que é preciso, na movida, a comprar coisas, naquilo que faz a movida do turismo. O aeroporto de Sacaneiro debita 3 milhões de passageiros, 3 milhões de turistas. Qual é a estratégia? Alguém sabe qual é a estratégia do Porto para fixar, para aproveitar, para ter aqui? Nada, sério. Pois, como não Bizarro, com certeza absoluta, saberá tirar o melhor partido da cidade para isso. E depois tem outra coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda qualidade é um rigor nas contas públicas. Saber gerir de modo a que, quando a cidade do Porto foi substituída por uma coisa, continua a ter contas, claro, límpidas, transparentes, e porque não é preciso pôr as câmaras em desvario para fazer uma política que tenha a capacidade de dinamizar a cidade. E tenho a certeza absoluta que o Manuel Pizarro conseguirá para a cidade do Porto uma coisa que o Rio não conseguiu, porque também nunca conseguiu, que é a solidariedade de toda a região para a regeneração urbana decisiva, total e absoluta que é preciso fazer no Porto. Porque o Porto tem imensas ruas vazias, tem sítios vazios, sítios que são caríssimos, porque não são aproveitados por ninguém. E é urgente voltar a reabilitar a cidade do Porto. Essa, pelo menos, é a minha opinião. E para nós fazermos este combate ao plástico, nós não podemos prometer tudo a todos. Nós temos que fazer um pacto de inclusão entre os candidatos do Partido Socialista às autárquicas e um pacto que tenha uma mensagem muito clara para os cidadãos. Esse pacto é um pacto de coesão social. Primeiro, o compromisso das câmaras para manter aquilo que é a igualdade de oportunidades no interior da escola, fazendo tudo por tudo para que os alunos possam beneficiar de refeições, possam beneficiar de livros escolares, possam beneficiar de transportes escolares, os mais favorecidos para poderem continuar a competir com a igualdade de oportunidades. É essencial garantir a igualdade de oportunidades. Como é essencial, na minha opinião, termos a imaginação, a criatividade e a capacidade de fazer a defesa dos mais desfavorecidos, dos idosos e dos deficientes. E não estou a falar sequer de dinheiro, estou a falar de organização, estou a falar de redes, estou a falar de estruturas que possam, em cada momento, através do voluntariado e outros mecanismos que estão à nossa disposição se trabalharmos em rede, para ajudar as pessoas mais desfavorecidas. Mas o terceiro pacto, o terceiro elemento deste pacto de coesão social, é o pacto para a empregabilidade. Isoladamente, as câmaras têm muita dificuldade em acudir ao emprego. Mas em rede, são capazes de, primeiro, pôr aquilo que são os seus edifícios, os seus terrenos, que todos têm, ao serviço de novas empresas que queiram gerar emprego. É possível estudar quais são as oportunidades de emprego que estão por aí. É possível indicar às pessoas, aos empresários, aos potenciais empresários, quais os caminhos, quais os apoios. Se nós tivéssemos uma junta metropolitana em condições, entre as cidades e a junta metropolitana, criar mesmo linha de apoio aos estágios e à formação de novos empresários. Não há aqui. As câmaras podem ajudar ao emprego na nova área da ação social, com os lares de terceira idade, com centros de dia, em conjugação com as instituições. Mas não chega. É preciso, para haver emprego, é preciso criar empresas. E para criar empresas é preciso haver um clima. É preciso haver um clima e é preciso que os poderes públicos, neste caso o Estado, saibam quais são os locais a investir, saibam indicar os caminhos, saibam quais são as necessidades em cada momento. E se for o esforço de cada autarquia, de bom. Agora, se estivermos todos em conjunto a funcionar em rede, nós podemos criar mecanismos para fazer aquilo que o Estado devia fazer, mas não está a fazer, e que as coisas não está a fazer, que é criar um clima de potenciação das empresas, das novas empresas. E não pensem que eu estou a divagar, porque se vocês lerem as notícias, aliás, eu ontem, corroborar o meu discurso, o recurso ao microcrédito, se vocês verificaram, hoje é exponencial, porque há muita gente a criar a sua própria empresa. Agora imaginem que as câmaras têm aqui a capacidade de, em conjunto, isoladamente, vão dizer, não é possível, saber orientar, saber quais são os setores, porque neste momento há muita coisa que é necessário fazer, desde o regresso ao setor primário, ao setor secundário, à questão do terciário, particularmente do turismo. Há um mundo exponencial de coisas que é preciso é criar uma estrutura que faça com que as pessoas se sintam impulsionadas a criar a sua própria empresa, a criar o seu próprio emprego e a criar emprego também para terceiros a partir deste caminho e desta rede que nós podemos criar. Disse-vos 3 razões. E quero-vos dizer um outro motivo que me leva a ser candidato à federação. Como sabem, o mandatário é o Dr. Fernando Gomes. O Dr. Fernando Gomes escolheu para mim um mandatário, deu uma honra de ser meu mandatário,
Eu escolhi-o porque o Porto, na altura do Dr. Fernando Gomes, viveu o momento de maior apogeu e maior orgulho que teve a cidade. O Dr. Fernando Gomes teve um feito, saiu para Lisboa. E é por isso que eu vos quero dizer que, sendo candidato à Federação do Porto, eu não vou fazer da Federação do Porto um trampolim para qualquer carreira a nível nacional. Não é que me falte capacidade, mas eu acho que o Porto está numa emergência tal, o Distrito está numa emergência tal, que é preciso um sinal claro de que é só no Porto que eu vou concentrar as minhas atenções. Porque se eu quiser ter uma carreira a nível nacional, eu vou me distrair com as oportunidades e com os objetivos que vou traçar, e por isso o meu compromisso é exclusivamente com o Porto. Os meus camaradas, como é que a gente tem a certeza disso? A minha garantia é a minha leal. Eu fui leal ao Presidente da Câmara, com quem trabalhei 16 anos, até o momento em que ele saiu, e eu passei ao seu Presidente da Câmara. Eu fui leal ao José Sócrates, enquanto ele foi líder do Partido Socialista, e bati-me com ele até o último dia, na campanha eleitoral. Eu fui leal ao Renato Sampaio, com muito orgulho, e devo dizer que levei muito a mal que José Luís Carneiro viesse dividir o partido e provocar as condições de crítica ao partido que acabaram por conduzir à perda das eleições, porque quando a gente inventa divergências apenas para poder aparecer, para ganhar caminhos para o futuro, nós estamos a fazer uma divisão artificial, como disse bem o Renato, que só é ou redunda em tiros nos pés. Meus caros, eu quero dizer aqui dentro da sede uma coisa que pensei sempre muitas vezes, que é um pensamento meu profundo, os meus amigos mais chegados conhecem. O PS de Sócrates começou a perder o elan no país quando um camarada nosso, chamado Manuel Alegre, começou a dizer que não é um governo suficientemente de esquerda. E foi esse momento da Soberania Nacional que começou a fazer a palavra de Santana. E quero dizer que todos os contributos que vieram a seguir foram contributos muito negativos para o Partido Socialista, a começar pela candidatura alternativa do José Luís Carneiro ao Renato Sampaio, sem razão nenhuma, porque a única coisa que o José Luís Carneiro dizia que o Renato não defendia era a regionalização. Eu nunca farei isso, porque a minha lealdade ao José Sócrates, a minha lealdade ao Renato Sampaio, será a minha lealdade ao António José Seguro. Quem não soube ser leal ao Sócrates, quem não soube ser leal ao Renato Sampaio, não vai ser leal ao António José Seguro. Só é para ver o Assis. O Assis, porque estava convencido que Francisco Assis, naqueles debates na Assembleia da República, quando o PSD viesse a terreiro tentar atacar o Partido Socialista, que era por Francisco Assis, havia de levar uma resposta que nunca mais esqueci. Mas o Partido Socialista escolheu outro candidato. Escolheu o António José Seguro. E foi no dia em que ele escolheu o António José Seguro que eu mais admiração tive ainda por Francisco Assis. Porque Francisco Assis disse uma coisa que eu gostei e que é notável. Ele disse: eu não sou um líder de facção, a partir de agora fui deputado e o meu secretário-geral chama-se António José Seguro e eu, António José Seguro, estou tudo farei para ser a primeira ministra. E chama-se isto lealdade, não é fidelidade, é lealdade. E é o tipo de comportamento que eu quero e vou manter na política, e é por isso que eu, quando vos digo que o meu destino é só o Porto, podem ter a certeza que eu só me candidatei porque senti que era capaz de fazer a diferença. O que é fazer a diferença, meus queridos amigos? É alguém que acredita que vem exercer um cargo, que vem ter uma ocupação em que pode pôr toda a sua energia, toda a sua criatividade, toda a sua vontade ao serviço dos seus cidadãos e para fazer uma coisa diferente daquela que está a ser feita. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao Renato, porque até o último dia eu também estive com ele a ser solidário, à grande obrigação dele. Mas neste momento que o PS perdeu as eleições, podemos pensar em nós próprios, podemos pensar no Porto, podemos fazer uma estratégia que não tenha nada a ver com o que se passa a nível nacional, mas tem sobretudo a ver com aquilo que são as emergências do Porto, de reflexão sobre o Porto e de soluções para o distrito do Porto e para o Norte. Mas há uma outra razão que tem vindo a ser, paulatinamente ao longo da campanha, um outro motivo para eu ser candidato do Partido Socialista e à liderança da Federação. É que eu quero que este continue a ser o Partido da Liberdade. Eu quero que este continue a ser um partido em que os militantes votam de acordo com a sua consciência, participam livremente e as discussões no interior do Partido Socialista são efetivas discussões entre camaradas que podem ter divergências, que podem até estar em campos opostos, mas que se respeitam. E as histórias que nós temos vindo a ouvir. E que eu conheço bem, gente condicionada para sair das listas porque está a apoiar ao ouvir de acordo com o seu futuro. Gente que é intimada porque está a fazer telefonemas para apoiar o candidato A ou o candidato B.
de comportamentos que fazem lembrar outros regimes, eu quero-vos dizer que é uma situação muito preocupante para o Partido Socialista. Aquilo que se passou com as eleições do Santo Patrício e a Comissão de Jurisdição da Federação do Porto é uma situação muito preocupante para o Partido Socialista. Como é que alguém se atreve a fazer um freio para tentar evitar que umas eleições num determinado conselho fossem num determinado dia apenas para potenciar mais os resultados de uma candidatura que lhe era afeta, é uma coisa que é incompreensível. O partido está a ficar cada vez mais cheio de truques. E eu quero um partido sem truques e um partido com militantes. Um partido de discussão aberta, mas um partido sem truques. Porque cada vez que nós não nos sabemos comportar, é lá fora um preço elevadíssimo de pagar. Não pensem, quando alguém diz mal do Partido Socialista lá fora, que só atingimos aqueles que estão a produzir erradamente. Não, atingimos a todos nós, porque somos todos socialistas e o povo lá fora mede-nos para a maior tábua rasa a todos, independentemente de quem é o queixoso e de quem é o ofendido. Agora, há uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que eu preciso de manter um partido em condições de liberdade, em condições de dignidade, onde cada militante possa continuar a exercer o seu direito de voto, sem se sentir apertado, sem se sentir apoiado, sem sentir que está, eventualmente, a pôr em jogo a sua relação de amizade, a sua relação de camaradagem. Esta coisa de eu saber, quando alguém está a telefonar a dizer, opá, escolhe o Manel, escolhe o Joaquim, pá, estás a fazer telefonema, mas isso não fica bem, tu vai lá se tens juízo. Estas ameaças, esse tipo de condicionamento é uma coisa muito grave no interior do Partido Socialista. Meus queridos amigos, eu acho que hoje também podemos aqui fazer um pequeno diálogo. Há muitas coisas que eu não vos enunciei, porque senão estaria aqui a falar 2 horas, mas terei todo o gosto em dizer, se vocês me quiserem fazer perguntas, mas quero-vos fazer uma pergunta. Aqueles que acham que o Partido Socialista tem que ser diferente, aqueles que acham que é preciso um copo de asa, aqueles que acham que é preciso alguém com criatividade, com vontade, com energia, com conhecimento, mas também com a possibilidade de olhar as coisas de uma forma diferente para encontrar todos os ângulos a favor da região e a favor do partido, venham comigo. Aqueles que acham que é possível um Porto vintage, venham comigo. Aqueles que querem sonhar com um Porto à altura da sua história e da sua dimensão, venham comigo. Porque o meu único objetivo não é ser Presidente da Federação do Porto, o meu único objetivo é contagiar a cidade do Porto, contagiar o distrito do Porto com uma vontade de fazer diferente, para que um dia a gente possa legar um Porto vintage aos nossos filhos e aos nossos netos. Essa é a única razão pela qual eu sou candidato a Presidente da Federação. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte: eu estou convencidíssimo que o Guilherme Pinto vai ganhar as eleições, até por aquilo que disse. Porque os militantes começam a perceber a grande questão que se põe. É, efetivamente, eu não tenho nada contra o José Luís Carneiro, considero que é um excelente quadro também do partido. Agora, o que considero é que não chegou, nem tem experiência política suficiente para ser uma referência de nome. Em relação ao Guilherme Pinto, o nosso camarada José Luís Carneiro terá muito que andar. E também não é pelo facto de ele ser Presidente da Câmara de Baião e o Guilherme Pinto ser Presidente da Câmara de Matosinhos. É sim pelo facto do Guilherme Pinto tem um currículo atrás dele. Toda a gente sabe que o Guilherme Pinto fez um excelente trabalho na Ripoll. Por onde tem passado, tem deixado efetivamente a sua marca e fundamentalmente a marca do Partido Socialista. Quanto a mim, esta é que faz a grande diferença. Não é das pessoas, porque eu também considero que o José Luís Carneiro é um excelente quadro do partido, mas também considero que ele tem ambições desmedidas. Estou aqui e vou, mais uma vez, dizer uma coisa que assumo totalmente. O Guilherme Pinto quer efetivamente este palco, porque tem outras ambições. Tem ambições de vir a ser secretário-geral, que são legítimas. Eu só discordo é que a pessoa deve estar concentrada exatamente numa região que, enfim, nos últimos anos não tem tido o mínimo de liderança. Desde a saída do Dr. Fernando Gomes, tem-se visto que tem sido um desastre de todo tamanho. Portanto, esta é outra diferença que não tem vindo para o debate, mas tem que se acentuar. Há cá aqui uma diferença muito grande, que é essa. Portanto, o objetivo do nosso camarada José Luís Carneiro
e é legítimo, está fora da questão disso, é querer um palco para se poder guindar para outros assuntos. Estou convencidíssimo que o objetivo do governo Pinto é exatamente o contrário. É efetivamente dar ao Porto e dar à região aquilo que a região perdeu com a saída do nosso camarada Fernando Gomes.